Hello! Ah, conseguimos! Oh, coisa difícil, dois burros. Olha, eu sou uma inexperiente, você é a primeira vez que faz assim, então estamos lascados. Pelo Instagram, só fiz uma antes, agora me enrolei aí. Não, eu também Desculpem. me enrolo. Tudo bem, Eu já fiz galera? uma antes, mas eu me enrolo. Bom, então, gente, boa noite a todos, obrigada. A gente entrou, saiu, caiu, voltou. Mas acho que agora amenizou. Sua imagem está ótima, sua Tá bom. internet também. Gente, é um prazer enorme receber o Sérgio aqui com a gente hoje. Poucas pessoas têm a vivência que ele tem, não só na área de meio ambiente, mas na área de economia. Ele é professor da PUC, já foi diretor-presidente do IBGE, já trabalhou no BNDES, começou a vir no BNDES, foi presidente da Fundação Jardim Botânico, foi presidente do IPP no governo Eduardo Paes. PP. Pois é, IPP, né, que é o nosso instituto, Pereira Passos. Na gestão do Eduardo. Enfim, é um homem com uma experiência gigantesca. Eu até assim estou nervosa, porque né, a gente está falando de uma celebridade. Estou brincando. Mas, enfim, é uma celebridade. No teu ramo, você é. Né? Poucas pessoas entendem de meio ambiente como esse homem que está aí, né, meio preocupado em como é que entra com a internet, mas ele sabe muito mais do que isso. Ele sabe do planeta, da vida, né, da biodiversidade, do clima, das águas. Aliás, hoje ele me disse, na semana passada, quando eu convidei ele, hoje é dia dos oceanos, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas é meio que uma honra enorme, de verdade, estar te ouvindo. Agora você fala um pouquinho e depois a gente começa. A honra é toda minha, Laura, de estar aqui ao seu lado, ao lado dos amigos. Outro dia eu conversava com a Laura, quando ela fez o convite, que eu 1978, então lá se vão 42 anos. E eu andava com uma Kombi por aí, regime militar todo de olho ali, cantando o nome do pai dela na campanha passador, que foi um momento de resistência e de virada espetacular. Eram 3 senadores, Nelson, Danton e Fará. Para senador, nós vamos votar. Então eu comecei a luta pelas liberdades públicas fundamentais, fazendo a campanha do pai da Laura, e a honra é toda minha. Um grande professor, filósofo, Leandro Conder, da PUC do Rio de Janeiro, filósofo... Eu viajei com o Leandro uma vez. Leandro é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Onde estiver. E ele foi muito importante na minha vida, desde os 17 anos. Tal. E ele tem um ensaio que ele até reclamava um pouco. O pessoal fica só falando desse ensaio, eu escrevi tanta coisa, que não era um ensaio acadêmico. Ele dizia assim, quem quer se apresentar não devia nunca mostrar o currículum vitae, porque o currículum vitae é uma seleção editada do que deu certo. O sujeito quer mostrar quem é de verdade, ele devia mostrar o currículum mortis. Eu tentei isso, deu tudo errado, nunca mais repeti. Depois eu fui lá, deu errado de novo. E uma vez, Laura, você falou de economia, o Bussunda, meu irmão, falecido há 14 anos, estávamos juntos, eu já era. E aí, lá no meio de um monte de amigos, ele vira assim, Sérgio, todo economista brasileiro é careca. Eu, careca por quê? Ele, 30 anos, todo santo dia, ai meu Deus, errei de novo. Então vamos conversar, a conversa vai ser boa, mas cuidado aí com as opiniões. O que importa é as perguntas, não as respostas. A vida acho que é feita de erros. Eu acho que a gente... E aí a gente vai aprendendo com esses erros, não é isso? É isso que eu aprendi na minha vida. Você vai errando, vai acertando, e vai consertando, e vai se reciclando, e vai se construindo. Isso e nós no Brasil, por uma cultura que vem de antes da existência do Brasil, ibérica e tal, a gente é pouco tolerante, como você falou, com erro, com fracasso. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, você fracassou, tentou montar um negócio, deu tudo errado, perdeu. Isso não conta ponto negativo nenhum para ele. Pelo contrário, ele tentou empreender. Claro. Começa de novo, não tem. E a ciência é assim também. A ciência é fracasso, 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 acerto. Se não tivesse os fracassos, não tinha o acerto. Bom, vamos aproveitar que a gente está na fase da ciência e vamos para o Covid.
Eu acho que assim, é um momento difícil que a gente está vivendo, né? Complicado e um pouco sem esperança. E aí vem, eu acho que a primeira reflexão e a primeira pergunta também. O que aconteceu nas águas do Rio de Janeiro? Como é que, de repente, você voltou a ver tartaruga? Como é que, de repente, você pega praias da Baía de Guanabara tão límpidas? Você pega ali a enseada de Botafogo, a enseada perto do aeroporto Santos Dumont, e você... aquilo tudo limpo. Como é que pode ficar limpo? De uma hora para outra, do nada. Laura, essa Ou é é só uma uma coisa esperança, né? que... Ou é só esperança? Não, é complexo. Você vê como conhecimento e estudo é tudo. De um lado, tem uma coisa muito bonita que você está falando, e que está acontecendo no mundo todo e do Rio de Janeiro também. A nossa pausa, por conta da Pausa. quarentena, da restrição social, fez com que a natureza viesse e ocupasse. A gente vê cidades da Europa com ruminantes, corças e outros animais correndo, ou animais de criação, ovelhas, vê macacos para tudo quanto é lugar. Aqui no Rio, Aqui, na direto, Gávea, tem coisa na nenhuma. Gávea de Botânica, eles sempre, se largar um pão solto ali dentro da cozinha, eles vão lá pegar. Mas no momento eles estão assim, donos do pedaço, Donos assim, do mundo. total. É isso. Então esse lado é muito verdadeiro. Mas no caso da Baía de Guanabara, aparente, porque no caso da Baía de Guanabara a gente fica, teve pausa? Não, não teve pausa. Tanto a gente está em casa, então a gente continua comendo, e se não tiver Usando saneamento esgoto. básico, poluindo a Baía de Guanabara. Mas a gente tem essas imagens lindas todas, de Praia de Botafogo relativamente muito mais limpa do que a gente jamais viu. Tal. Eu não fiz estudo específico, mas eu vou mencionar duas coisas. Uma aprendi com o professor David Z, um dos nossos oceanógrafos, colaborou com a prefeitura do Duarte e tal. E a outra é uma observação que todos juntos aqui... A primeira é que está chovendo pouco. Então, chove pouco, vem menos lixo, e hoje a gente sabe que carga orgânica muito pesada pelos rios também. E os rios são responsabilidade dos municípios. O Rio de Janeiro mesmo só tem 2 rios dando na Baía de Guanabara. A O gente tem um problema Acari grave do Acari, né? Que é grave, o bem Acari. grave. O Acari é bem grave. Mas, então está vindo realmente menos carga orgânica, mas não é pela pausa, é porque não está chovendo muito pouco. E com o professor David Z, eu aprendi que pode muito bem ser uma coisa meio perversa. A Bahia está tão poluída que aparentemente lá no fundo entulhou. A água entra na Bahia com uma velocidade muito impressionante, porque a entrada é em funil, assim, né? Ela fecha. Então a água entra muito forte. Tanto que os golfinhos, o que eles gostam mesmo é de ir pela água limpa, que entra forte até Paquetá, aí eles pegam fôlego, vão ali atrás comer nos manguezais e voltam para a água limpa de novo. Mas só que essa água limpa, como está meio entulhado lá atrás, de tanta poluição, tanto lixo, ela não está mais fazendo o percurso completo. E como ela entra com muita força, então ela para ali e ela está lavando as áreas adjacentes. Praia de Botafogo, Praia da Urca e outras Isso. assim. E isso é que está dando essa água mais limpa aqui na entrada, um efeito da poluição. Agora, quanto aos animais, não. Aí, além de estar com essa água mais limpa aqui nas áreas adjacentes, nessas praias, tanto lá de lá quanto lá Ou de seja, cá, é para inglês ver, né? É só uma é para esperança. a gente ver, mas está mais Sim, limpa aqui. E aí, como tem muito menos barco, menos avião, menos barulho, menos tudo. menos intervenção humana, aí as tartarugas, os vários peixes estão vindo e a gente está podendo vê-los. Mas, veja, a Ou beleza seja, disso você disse, é que se a gente parar de poluir a Baía de Guanabara, a água entra com uma força tão grande que a Bahia vai despoluir legal. Então nem toda a Bahia é assim, mas a nossa ainda temos essa forma abençoada com isso. Se a gente conseguir fazer o que tem que fazer para parar de poluir,
a Bahia se limpa, não imediatamente, não em poucos anos, mas ela se limpa bem. E ela tem vida lá, a vida está toda lá. Tem um documentário recente mostrando isso, que as espécies subsistem. Estão dizendo aqui, apareceu um tubarão-baleia na Barra de Guaratiba. Imagina. Ó, que barato. Um show, né? Bom, então assim, não fiquei tão feliz, mas de um lado você diz que a gente pode ter esperança. Né? Só isso já valeu. A gente tem que parar de poluir a Baía de Guanabara. A gente tem que fazer a coisa do saneamento básico. Mas como é que faz saneamento básico numa cidade onde mais de 70% não tem saneamento básico zero? Tem que ser concessão. Conceder. O setor público aí não vai ter. Aí fala o economista ambientalista. E a realidade, não é, no meu ponto, para mim, não é uma questão ideológica, não. Poderia ser muito bem uma estatal eficiente, com recursos e tal, mas no Brasil de hoje, você tendo a chance de. Primeiro, os recursos estão muito escassos e vão continuar por muitos anos. Se tem uma chance de atrair investimento privado para o saneamento básico, significa que sobrou dinheiro para a saúde, para a educação, para não sei o quê. Mas você concorda que saneamento... Eu sou absolutamente contrária à privatização da SEDAI, da essência, né? E acho que se essa empresa, que pode ser uma grande gestora, tiver gestão e já teve em alguns momentos, né? Porque tem tremendos técnicos, se você tiver a chance de, através da SEDAI, fazer esse trabalho com investimento, só os dividendos que ela tem, ao invés de pagar os outros dívidas do governo, eles investissem em saneamento básico, a gente talvez um dia tivesse alguma chance. Acho que privatizar não vai resolver o problema. Mas assim, você é o economista, você é o expert. Eu tenho pressa com a Baía de Guanabara, eu acho que nós todos temos. Mas e aí aí realmente a gente tem, e isso é a melhor das coisas da democracia, aí a gente tem uma divergênciazinha. Eu seria a favor de realmente a gente correr. Não, são 3 municípios, não são todos. É do Caxias, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Isso é mais de 80 e tantos por cento da poluição da Bahia. Se a gente conseguisse andar rápido lá, já ajudava. Eu não sou contra andar rápido, não. A gente não está discordando. Não, sobre isso não. Qual é o caminho? Andar rápido. Não, é difícil. Só nessa situação que o país se meteu e continua se afundando com a forma como está lidando com a pandemia, é difícil imaginar que apareçam recursos imediatamente para que a SEDAI tivesse um caminho mais parecido com o da Sabesp, por exemplo, São Paulo. A SEDAI tem engenheiros e técnicos maravilhosos. Corretíssimos. Gente não só extremamente competente e honesta, como dedicada, de ter um sentimento de missão. Merece todos os elogios. E esse sentimento de missão, acho que a gente não encontra em outro lugar. Mas eu concordo com você que, de alguma maneira, tem que ser através de PPPs, enfim. PPPs pode ser um caminho. Bom, mas vamos falar do que você mais gosta. Se a gente pudesse definir hoje quais são os 2 maiores... Bom, além do ministro Ricardo Salles, é claro que quer passar o boi. A boiada. Além da boiada e do boi, quais são os 2 maiores problemas na área ambiental no Brasil? É até difícil escolher 2, né? Os 2 piores. Mas tendo que escolher 2, você é boa, você sabe conduzir a conversa para a gente ter que... Tendo que escolher 2, um é a Amazônia. Claro. Não só pelo... Veja, mas já vamos falar da Amazônia, deixa eu falar logo 2 para não fazer suspense. E 2 é o saneamento básico. São os 2 grandes desafios. E para o bem-estar. No mundo, crise climática e grande extinção de biodiversidade. A crise climática... Oi, caiu, Laura? Não, estou te ouvindo, estou aqui babando, pode falar. A crise climática é extraordinariamente grave, mesmo que dê tudo certo. E não há nenhum sinal de que a gente está fazendo as coisas para dar certo. Dar certo é conseguir ficar só em 2 graus. Infelizmente, a gente se atrasou muito. A gente já sabia tudo há 30 anos e não fizemos nada. É igualzinho a pandemia. Todo mundo sabia que vinha uma pandemia. Está na hora de valorizar mais o conhecimento, a ciência, o iluminismo. Todo mundo sabia que vinha a pandemia, todo mundo interessado no tema. E vários momentos. Por quê? Porque hoje está todo mundo ligado. A gente sabia
Tanto é que as epidemias, o centro delas costuma ser aeroporto, lugar que tem muito viagem. A gente sabia que o mundo todo está conectado, uma coisa que surgisse lá espalharia Chegava rápido. aqui rapidamente. Num instantinho, exatamente. Então teve o H1N1, teve a SARS-1, teve o Ebola, teve... A gente sabia por essa razão que alguma zoonose, provavelmente alguma coisa que vem de um animal, um vírus que se modifica, ou não, uma influenza, alguma coisa, seria uma epidemia grave. Não fizeram, não, aí quando eu digo não, é os sapiens, não tem nada a ver com o Brasil, mas Claro, a humanidade. ninguém. A gente é aquele cara da piada. Uma casca de banana 10 metros ali na frente, lá vou eu a me estabacar outra vez. A gente sabia que vinha epidemia, mas o mundo não tem governança global para integrar os sistemas de saúde. Tem uma OMS que dá recomendações e tal, mas não tem poder efetivo nenhum. Nem sei se é para ter poder efetivo, mas que tivesse tudo integrado, que você já soubesse o que fazer. Isso era o Hoje óbvio você não do óbvio. consegue ter os números brasileiros. Você viu que imagina, a gente tinha de 1.300 passou para 500 num dia. Aliás, pela primeira vez eu vi um governo anunciar que vai divulgar uma fake news. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Essa eu guardei para a gente, para o nosso papo. Maravilhosa, maravilhosa. Mas, e com a crise climática é igual. A gente sabe, há já magníficos estudos de físicos, cientistas, calculando os custos, não sobre se tem ou não, isso ninguém tem dúvida mais, mas os custos. Era bom agir rápido para evitar a pandemia, para evitar que a crise climática seja... Mas tem que contrariar muito interesse, depende de todo mundo que está aqui conosco, depende da gente... O Eduardo, por exemplo, foi prefeito do C40, um tomador de decisão, no caso, o prefeito do Rio de Janeiro, que conhecia o problema e gastou tempo em... Pensando o problema, pensando soluções. Pensando o problema. O Rio de Janeiro, nas cidades e tem tudo a ver com a gestão do Eduardo, na verdade já tem um pouco a ver com a gestão do César, lá atrás, que também tinha consciência do problema. O Rio de Janeiro é uma das cidades que mais conhece impactos de mudança climática. Na América Latina, certamente, em primeiro lugar. E no Brasil, então, mais fácil ainda. No Hemisfério Sul tem Austrália, Nova Zelândia. Mas a gente já sabe que é muito custoso não fazer nada, seja em vidas, em sofrimento, em bem-estar, como em dinheiro. As enchentes, é uma loucura. As enchentes, isso. O Rio é isso, a água bate na Maciça Tijuca e bate na Pedra Branca. Desce. Aí, se a maré está cheia, para tudo. O que é a crise? Comunidades e mais comunidades ficam alagadas. Áreas da cidade que todo mundo Comunidade sabe. Piraquê, Rio das Pedras. Rio das Pedras, ia dizer. Um monte de áreas da cidade. Não, as Vargens. As Vargens. Sofrem a beça. Guaratiba, Sepitiba, toda a região, toda a área norte, oeste da cidade sofre muito. Toda vez que chove. É por causa dessa história. A água bate nos maciços e desce. Se a maré está cheia, não escoa. Agora, você imagina, a crise climática no Rio de Janeiro, qual é a coisa... São centenas de coisas, mas qual a coisa mais impactante que você... Eu nem precisei falar, você foi direto ao ponto, você conhece a cidade como ninguém. São as inundações. Então, o que os modelos... Modelo de supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e agora com a NASA. A última coisa que eu fiz no IPP lá com o Eduardo foi que o IPP assinou um convênio com a NASA. Legal. É a única cidade do mundo. Então, nós estamos estudando esse negócio. O que acontece? A previsão vai chover mais forte, mais vezes, e o mar está subindo todo dia. Então, você imagina essa situação se a gente não se preparar para... todo lado. Aliás, você viu o mar do Leblon há 2 semanas atrás. Você viu o que aconteceu? Nós vamos ter que fazer isso. Não, Cabo Frio também. Araruama, Saquarema. Deixa eu te perguntar a tua opinião sobre uma coisa que eu acho importante para a cidade. A live é ao contrário. Mas é que você acabou de falar das Vargens, de Guaratiba. Pode falar. Ali é especialmente... Não, porque você conhece tudo isso, então é super importante a tua opinião. Do túnel da Grota Funda,
da gestão do Eduardo, até o Pingo d'Água, são as Vargens e as Três Guaratibas. Isso. Essa história é super engraçada, só de carioca mesmo, que é Pedra de Guaratiba, lá perto do Pingo d'Água, Barra de Guaratiba, que mencionou, e a Ilha de Guaratiba. E a Ilha de Guaratiba é a única que não está perto do mar. Porque e a explicação era o William. Essa história da cascata não é piada, não. Não, é verdade. Não tinha ninguém lá, tinha pouca gente, então tinha o William. Então era o William, era a Guaratiba do William, era o William de Guaratiba. Aí ficou e ilha. aí depois virou ilha. Só carioca mesmo esses negócios. A ilha é a única que não chega perto. Não tem água. Qual é a minha pergunta para você? Ali, a vulnerabilidade de mudança climática, a gente estudou isso, é muito grande, justamente a água bate na Pedra Branca, quando desce, e ali já é num nível, tanto que Campo da Fé, onde ia ser a jornada da Juventude Católica, teve que mudar para Copacabana. Teve que mudar tudo, eu lembro. Isso todo mundo conhece, quem mora lá. O que você acha que é o mais correto do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista da cidade? Deixar Grota Funda até o Pingo d'Água ter um tipo de desenvolvimento igual o que teve até o Recreio, e ainda está indo, condomínio, shopping, isso traz renda, traz emprego, é bom, não sei o quê. Só que lá é muito vulnerável. Se rolar isso, a cidade vai ter que gastar uma fortuna por causa das inundações. Sim, provavelmente você tem que ter uma infraestrutura de saneamento não, de infraestrutura básica urbanística que você não tem. Ali é caríssimo. O que você acha da ideia de condomínio e shopping center, onde a cota de soleira, a altura, for maior, e o resto tentar preservar aquilo lá para desenvolvimento com base em hortifruticultura de alto valor agregado, Eu, quando fui secretária no César, lá atrás, nossa, em 93, a gente tentou montar um projeto agrícola que foi assim, né? Claro. Era uma ideia de como é que a gente podia produzir, por que a gente não podia produzir alimento para as creches. E a gente chegou a fazer alguma coisa, mas não nessa área, já em Santa Cruz, de agronegócio, mas foi uma tentativa. Não combina, a população carioca não tem essa... O povo do Rio não tem essa dinâmica, né? Essa dinâmica, né? Mas... Eu acho que assim, essa região podia ser uma região trabalhada de outra maneira, né? Como se a gente tivesse uma região bucólica. Não precisa ter shopping nessa região, né? A gente pode ter pode ter turismo, cultura. Com turismo, com ecoturismo, que a gente desenvolvesse essa região para que as pessoas tivessem uma vida digna, porque a maioria são muito pobres, né? Onde tivesse saneamento, onde tivesse urbanização, mas não necessariamente você precisa ter shopping centers, você precisa ter adensamento daquela área. Eu acho que a gente, assim, eu tenho muito medo do adensamento. Né? Muito bom. Também não adianta você tirar alguém... por exemplo, hoje a gente tem áreas tão adensadas que a gente tem os problemas que a gente tem. Acho que todo mundo viu na chuva o que aconteceu na Rocinha. E por que isso? É claro que aquele adensamento não pode dar certo. Mas, por outro lado, você não tem como desfazer isso agora. Não tem, né? São 2 milhões de pessoas. Claro, é impossível. Nem você pode pensar nisso, mas você vai ter que pensar. Eu não sou urbanista, né? Quem sou eu? Sou só uma simplesinha advogada, mas, de alguma maneira, você tem que pensar soluções que façam com que aquela cidade se reorganize. Eu acho que é isso que o PP faz, é isso que vocês estavam pensando. Essa é a preocupação de quem ama essa cidade. Não é fazer e empoderar. É perfeito, Laura. Concordo totalmente. Empoderar as pessoas das comunidades para que elas produzam, claro. Elas produzam, elas decidam, elas que digam qual é a obra mais importante para ir nesse caminho que você falou. Eu me lembro que teve uma época, ainda eu era, no meu primeiro mandato de vereadora, a gente apresentou um projeto de lei, criava, até o Ronaldo Gonçalves, que deve estar aqui também, ele também apresentou uma coisa parecida, que criavam as subprefeituras. Mas, na verdade, era uma cópia, a subprefeitura era uma cópia do que o Montoro tinha feito em São Paulo. Eu era do PSDB naquela época, no surgimento, na fundação, no sonho do PSDB. Estávamos juntos. Aquele sonho do PSDB que acabou. Bom, aquele sonho... Social e democrata. Isso, eu estava naquele sonho junto com você e com outros. E aí o Montoro tinha sido prefeito, tinha feito um projeto lindo de subprefeituras em São Paulo, e eu trouxe essa ideia para cá e o César abraçou, César Maia era prefeito, eu era
vereador e virei secretária dele, ele abraçou. E a ideia da subprefeitura era um subprefeito mesmo, um prefeito que representasse naquela região. O cara não era para ser candidato, não. Se possível, ele era para ser eleito mesmo, pela população. Ali ele ia fazer o orçamento participativo, ali ele ia discutir com a comunidade qual era a melhor obra para aquela região, qual era a solução urbanística para aquela região. Essa era a ideia, né? Aí, claro, mudou tudo, foi mudando. Hoje virou superintendência, e aí virou para fazer só política, enfim. Mas aí, cada gestor sabe... Oi, Laura. Então, eu vou falar uma coisinha, mas eu quero falar algo de uma amiga sua que eu não consigo ler o nome, mas é muito importante. Fala. Mas deixa eu só comentar. Hoje eu seria muito a favor, uma ideia, né? De que a região administrativa e a subprefeitura tornassem-se a mesma coisa e as outras subdivisões da prefeitura, as CREs da educação, as CRAs, ficasse tudo a mesma divisão. O IPP não, tem deveriam isso, ser isso, claro, mas em princípio, na maioria, maioria, Eduardo conseguiu. É o gestor da região. Pelas APs. Mas Eduardo conseguiu, na época dele, dividir. Agora melhorou de novo. Mas ainda tinha... Né? Eduardo ainda tem. É porque aí tem a briga política, é mais confuso. Mas assim, nem sempre deixa eu dizer, tem uma amiga sua dizendo uma coisa tremendamente importante. Eu só não consigo ler o nome. Céu Seimar, acho que é isso. Acho que é a Céu. Estão querendo acabar com a floresta do Camboatá, localizada em grande área de Deodoro, onde existe fauna e flora. Isso para construir um autódromo. Como evitar? Bom, a pergunta é o como evitar. Como evitar é lutando, assinando os abaixo-assinados que estão por aí, votando em gente que entende desse problema, dos vereadores, etc. e tal, porque essa é uma das ideias mais idiotas que eu já vi na vida. Camboatá é, como ela diz, uma floresta com remanescente original de Mata Atlântica, provavelmente com espécies ameaçadas de extinção. Tem gente lá, começou o panelaço. Tem gente lá no... Não é panelaço não, gente, era 8 horas, é o tamborzaço. Até ia pegar um tambor para bater tambor aqui. É verdade, eu recebi, mas como era na hora da live, eu falei, não vou começar uma live batendo tambor. Mas não é panelaço, não é tamborzaço. Mas é a questão do racismo. É bater tambor. Literalmente é bater tambor. Bater tambor. Sou filho de Oxum e Oxós. Então você tinha que estar batendo tambor. Mas já estamos conversando e estamos batendo tambor na nossa conversa. É verdade. Camboatá é super importante. E a ideia de autódromo, ninguém precisa concordar comigo, não, ó. 30 anos errando todo dia. Mas a ideia de autódromo no Rio eu acho uma idiotice. Carro é um pouco o tabaco. Pois é, Sérgio, mas aí eu vou fazer uma reflexão com você, com a seu Marcos, porque é uma área que eu trabalho muito. Talvez de todas as áreas da cidade, eu posso estar errando, mas eu quase acerto. A P33, ou seja, Pavuna, Anchieta, Ricardo, aquela região toda, né, que abrange o Camboatá, é uma área esquecida. A gente consegue uma coisinha ali, no governo Eduardo conseguimos acabar com a rodoviária da Pavuna, no governo Marcelo conseguia a duplicação da Rio do Pau, mas são tudo muito pontual. Né? A gente conseguiu com o Eduardo revitalizar e fazer uma obra gigantesca no Complexo Chapadão, mas eu passei 10 anos para conseguir aqueles recursos, 10 anos trabalhando para conseguir os recursos. Enfim, mas aquela região precisa de algum tipo de desenvolvimento, né? E ninguém vai pegar e fazer, por exemplo, você foi presidente da Fundação Jardim Botânico. Então, você tem no Jardim Botânico, né, no bairro Jardim Botânico, um jardim maravilhoso, que as pessoas vão, mas ninguém vai visitar o Camboatá. E nem ninguém vai preservar o Camboatá. E nem ninguém vai dar alguma dimensão social para aquela área. Então, quando pensaram no autódromo, pensaram em qualquer outra coisa. Acho que as pessoas que pensaram, né, não sei se por maldade ou não, mas a ideia é que alguma coisa aconteça naquela região, porque não tem nada. Mas não tira a floresta não, Laura, porque daqui a 20 anos a floresta vai valer. Já acabou como acabou aqui no Parque dos Atletas. Eu concordo com você, eu não estou querendo acabar com a biodiversidade, eu não quero acabar com a Mata Atlântica, muito Mas tem que fazer algo lá, claro. Mas alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Não é justo. Não, e a própria não fazer nada.
Acho que dá para fazer muita coisa sem destruir a floresta. Aquela floresta é uma das poucas chances que a gente tem de ligar mais para cima, em direção à Mendanha, e depois ter corredores. As cidades que não fizerem isso, daqui a 20 anos, não vão valer nada. Agora, concordo totalmente contigo. Ali é uma região que precisa pensar como dinamizar a economia. E quem sabe a floresta não ajuda. Porque a autódromo não ajuda o pessoal do local, não. Não, só ajuda quem tem dinheiro. Não ajuda quem tem dinheiro e televisão e não sei o que, etc. e tal. E daqui a poucos anos, estamos no mundo pós-pandemia. Que foi é um trabalho lindo, que podia estar funcionando a toda e não funciona, né? Até chegou um tempinho que funcionou na época do Deodoro, mas depois, durante um tempo, a gente conseguiu que funcionasse e depois, pum, não funciona mais, porque aí politizou demais, aí nada funciona. Mas quem sabe falando, a gente estava. Vamos lá. Vamos lá, pergunta, vamos lá. Daqui a puxa pouco, o papo. 8h34, e a gente falou. Bom, a gente você falou um pouco da mudança climática, ia falar da biodiversidade, depois a gente ia falar do Brasil, né? Aí você falou que a gente ia falar da Amazônia, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouco da biodiversidade agora. Crise climática. Segundo grande problema no mundo, vamos lá. Segundo grande problema do mundo é a grande extinção. Não é porque eu sou observador de pássaros, gosto de natureza, estive ligado ao Mico-Leão Dourado lá em São Silva Jardim, pelo WWF. Quando abriu aquele parque, você sabe que papai, na época, era senador e conseguiu transformar em parque, lá em Tanguá, né? Ou em Tingui. E aí eu tenho até hoje, claro, não está aqui, está no outro quarto, mas eu tenho a estatuetinha que eu ganhei, nunca vou esquecer quando a gente foi na inauguração do parque, lá, nossa, muitos anos atrás. Mas foi pioneiro aquilo, foi uma demonstração de que era possível. Bom, eu amo esses bichinhos, mas não peço a ninguém que ame, não. O ser humano é livre, e cada um ama o que quiser, não tem nada disso. É uma enganação achar que nós estamos destruindo o planeta e vamos salvar o planeta. Você quem leu o livro e achou que, quando diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos Deus. O tempo da natureza é contado em dezenas de milhões de anos. A espécie sapiens tem 300 mil anos. Se a gente estragasse tudo que pudesse, explodisse tudo quanto é bomba, tacasse fogo em tudo, ceifar, estragasse, os humanos enlouquecessem e resolvessem estragar tudo. A única coisa que ia acontecer... Muito diferente disso. Não muito diferente do que está rolando, não. Por isso que vamos chegar na grande extinção. A única coisa que ia acontecer é que dois iam sofrer, mas não a natureza. Para a natureza é assim, eu estou extremamente doente por 2 segundos. Tic-tac, tic-tac. Eu estou boa. Agora, a natureza do nosso tempo, o macaco prego que a gente falou há pouco, os tucanos, as araras, a onça da Mata Atlântica, ela e 7 bilhões de seres humanos vão acabar. Se lascam. Acaba. Já é absolutamente certo, nós somos topo da cadeia alimentar. Se um número muito grande de espécies se extingue, a gente se extingue, não tem o que fazer, não adianta. Porque tem que comer. Eu me lembro tem um animalzinho em Fernando de Noronha, que a gente dizia, por que tem esse animal? Não trouxeram, só que não tem quem coma ele não está na cadeia, então... É exótico. É isso. Nós vamos extinguir cerca de 20% das espécies vivas para todo sempre nos próximos 30, 40 anos, e não tem muito o que fazer. O que tem a fazer, e é uma luta política, igual a da crise climática, especialmente os jovens que estão nos acompanhando, mas todos, é fazer política com P maiúsculo, para tentar escolher na crise climática ficar só em 2 graus, muito difícil, ou, se continuar tudo igual, nós vamos para 5 graus, o que é um pesadelo inimaginável. Não é o fim do mundo, mas é um pesadelo. Muita gente morre, calor louco. Muitas áreas se tornam inabitáveis. É uma loucura. E nós vamos escolher 2 graus ou 5 graus nos próximos 20, 30 anos. Mas o que é nós, pobres cristãos, normais? Escolher é mudar do mundo como ele é hoje, que é o mundo dos fósseis. Não é só combustível, não. Tudo é fóssil. As roupas são fósseis, tudo é ou carvão, ou petróleo, ou gás natural. Principalmente petróleo.
E nós vamos precisar passar para o que se chama de economia de baixo carbono, mundo de baixo carbono. Todo CEO de grande empresa, todo Já faz estadista, todo isso. subdiretor sabe fazer, ninguém faz. Desculpa, Laura. Sabe que tem que fazer. Mas fazer o que fazem é uma titica, porque, desculpe a expressão, né? Isso aqui não é reunião ministerial, não. Falei Não, você titica. pode falar à Coisa vontade. elegante, uma coisa que criança fala. Tem nada a ver com ministros ou coisa desse tipo. Nem boiada, nem nada disso. Nada, gente. Eu falei uma coisinha infantil, Isso. delicada, etc. O mundo continua a girar, os negócios, enquanto os preços não mudarem, os negócios continuam a ser mais igual a antes, mas todo mundo sabe que vai ter que mudar, dos que se interessam pelo assunto. Vou relembrar César Maia, Eduardo Paz, os dirigentes das maiores empresas, mas só que eles são avaliados, não é culpa deles, é o jogo. Até os americanos têm um ditado muito bacana: não odeio os jogadores, odeio o jogo. Mesmo os mais esclarecidos, como esses que eu citei, o sujeito é presidente de uma empresa, sabe de tudo, mas ele é avaliado pelo balancete trimestral e pelo balanço do fim do ano. Ele não é avaliado pelo que vai rolar Porque no ele dia vai 10. mudar no planeta. A mesma coisa um candidato a prefeito, a governador, a presidente, Obama ou Eduardo Paz, tanto faz. A próxima eleição é daqui a 2, 4 anos no máximo, ou tal. Então é Não, preciso que... a nossa aqui da A terrinha nossa, daqui a a 2 nossa é meses, agora. 3 meses, sei lá. Mas depois é só, não é um tempo maior. Não. Então é preciso que nós, pessoas, cidadãos, indivíduos, os políticos, que a gente faça política com P maiúsculo, agregar em torno de ideias, e a gente exija, como o eleitorado europeu, como o eleitorado de muitas cidades dos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos é muito variado, né? Não é um bom exemplo. Exige que preste atenção. O que mudou do passado, Laura, é o seguinte: antigamente a gente falava futuras gerações. Agora não. 2 bilhões dos 7 bilhões de seres humanos vão estar vivos em 2100. E eles vão passar por coisas do arco da velha com a crise climática, mesmo no melhor cenário. Então, eles agora não é mais futuras gerações. Tem 2 bilhões. É por isso que a Greta Thunberg, A menina, sueca. ela faz sucesso porque ela é um charminho e tal, não sei o quê, tem que ser tal. Mas principalmente porque a mensagem dela, ela não se mete a besta de dizer nada, de dizer eu sei alguma coisa. O que ela diz é assim: vocês me pediram para estudar ciências. Eu estudei ciências. Aí eu vi que tem a crise climática e que vai acontecer isso, que é equivalente a um problema 1000 vezes maior que a pandemia, só que diluído no tempo. Claro. Aí eu aprendi que eu vou viver isso. E vocês não fazem nada? É o que ela grita. E vocês não fazem nada? Quer dizer, vocês sabem o que está acontecendo e não se mexem, né? Não fazem nada. Que mundo é esse que percebe que está morrendo? Sabe, igualzinho a pandemia. Sabia que vinha, mas não fazia. Não fez nada. E quando vier, não adianta chorar, não é isso? Então está na hora de mudar. A mudança climática ela vem vindo, então são as enchentes. Aí vai deixando. Vai piorando, você olha... saneamento, nada de nada. E aí discute um pouquinho, amanhã já se esqueceu, já vem um outro problema, blá, 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 blá. E assim é mais triste. E é mais triste ainda, porque a gente já tem todas as soluções para a crise climática. As pessoas que trabalham nisso, é minha vida há 25 anos. Seja para combustível, seja para tudo. Tem solução para tudo. Mas tem solução para tudo. Será que nesse novo modo de vida que se espera depois da pandemia, as pessoas você não vai mudar a mobilidade social de alguma maneira, você não vai estar... Eu fico imaginando que o home office vai ser muito mais comum do que era antes, então é muito menos gasolina, muito menos ajuda. Não? Ajuda bastante. Acho que concordo que ajuda, mas eu acho que o que ajuda mais assim, a pandemia. A pandemia muda o mundo? Não obrigatoriamente. A influenza de 1918 foi muito menos importante que a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Soviética. Mas essa eu acho que vai mudar. E a razão... Meu Deus. E é muito difícil a gente distinguir o que é análise do que é desejo para qualquer pessoa. Né? Mas eu acho que vai mudar, porque até vai sair um livro aí que vai
um monte de gente escreveu, vai ser doação para as crianças, da Rosa Araújo, a doutora que trata as crianças cardíacas, né? E o texto que eu escrevi foi mais ou menos, vou resumir super rápido, pandemia pode ou não mudar o mundo. Essa eu acho que vai mudar, porque ela é como se fosse um raio. O raio provoca destruição, perda de vidas, sofrimento, perda de patrimônio. A primeira coisa é cuidar dele. Mas junto com o raio vem luz, vem a fagulha e vem o relâmpago. Se não tivesse nada para enxergar, ela não muda o mundo. Você iluminou, mas você já sabia tudo que estava ali. Se é um mundo que exatamente igual à pandemia, igual à crise climática que você falava agora, todo mundo já sabe, mas se é um mundo que tem um monte de bicho-papão ali do lado, grandes, mas que a gente se recusa a enxergar, ou de uma maneira radical, a Terra é plana, sei lá que idiotice, ou de uma maneira menos radical, tipo, tá, mas deixa que o assunto se resolve sozinho, o mercado sozinho vai lá e resolve. Isso também é uma forma de cegueira. O pior cego é aquele que não quer ver. Então, se vem a pandemia, você até usou as palavras, eu não me lembro, mas eu vou dizer a mesma coisa em outras palavras. É uma experiência existencial compartilhada ao mesmo tempo por 7 bilhões de pessoas. Isso é uma coisa emocionalmente muito forte. Uma carga enorme. Se todo mundo junto vendo o final da novela já é um negócio, ou a final da Copa do Mundo, imagina todo mundo vivendo mais a final da Copa do Mundo. Todo mundo vivendo esse negócio juntos. E vem a luz do relâmpago. A gente estava negando a pandemia, que sabíamos que viria, e estamos negando outras coisas. O nome disso, para os intelectuais, é negacionismo, que tem cada um da sua explicação. Para mim, é muito essa roda girando. Tá? E as pessoas só ficam olhando aquilo, mais, não sei o quê. Aí vem a luz do relâmpago e ilumina. Aí você olha, tem a crise climática, tem a grande extinção das espécies, que é, como a gente falou, gravíssima, tem que interromper. Tem a desigualdade que você falou lá no início, eu não falei nada ainda, de todas, acho que é pior. Aí a pessoa, mas desigualdade, o que eu vou fazer? Vem cá, no momento que o mundo é mais rico do que jamais foi, não dá para fazer alguma coisa, não? Não dá para dividir no passado ainda dá para pensar que primeiro vamos crescer, mas na hora que a gente o mundo nunca foi tão produtivo, tão rico, etc. Não dá para fazer alguma coisa, tem que ter 1 bilhão de pessoas sem saneamento, às vezes sem água potável, não sei o que, é uma loucura isso. Eu tenho a felicidade. Você não vai sumir agora, não. Eu já não sei se sou eu ou você. Sérgio, você pifou, Sérgio. Vai ser rapidinho, gente, eu espero. Enquanto isso, eu dar beijo aqui. E Bruno, você voltou. Você passou um tempo fora. Eu conexão. A conexão ali. Eu gosto de provocar os alunos, meus amigos, meus alunos, perguntando assim, vem cá, vocês não acham meio maluco, meio estranho, que na hora que isso antes da pandemia, na hora que a humanidade nunca foi tão rica, nunca teve tanta capacidade produtiva, nunca a tecnologia foi tão poderosa. Não, e vocês tão veloz, né? E tão veloz. Tão veloz. Você foi ao ponto que eu ia falar. E aí, nessa hora que a gente nunca foi tanto, vocês não têm tempo para nada? Que tem aquela história que templo é dinheiro. Isso é a maior cascata. Dinheiro, você vai lá e faz um negócio, ganha dinheiro, trabalha, ganha dinheiro. Agora, vai arranjar tempo. Compra tempo. Onde é que eu compro 2 horas para ler um livro? Ou sou 4 horas para ver uma minissérie? Ou 6 horas para fazer um passeio na floresta? Não compra. Tempo é vida. Aí isso, o tempo passa e não volta. Então, quando a economia nunca foi tão poderosa, ninguém tem mais tempo para nada. É uma loucura isso. O mundo precisa mudar essas coisas. Devia ser o contrário, né? Devia ser o contrário. A gente agora devia ter tempo. Falou, agora a gente ficou com pouco tempo, né? 12 minutos só para falar da Amazônia. Não, mas vamos lá, você é um craque. A Amazônia agora é rápido. A gente vai para o Brasil, volta só para o Brasil. Vamos para a nossa Amazônia. Duas observações importantes. É rápido, porque é direto, na veia. Primeiro, que tem gente que acha que desenvolver a Amazônia é levar gado, grilagem. Não, floresta não é. Olha, Laura, o pior IDH do Brasil é o do arco do desmatamento.
Se me fosse dado, meu Deus me dissesse assim, ó, o seu neto vai nascer e a única coisa que você pode escolher é onde? No Arco de Desmatamento ou no Complexo do Alemão? Eu que fui presidente do IBGE, presidente do IPP e conheço essas estatísticas com a palma da minha mão, começava a gritar na mesma hora: Complexo do Alemão, pelo amor, Nosso Senhor, Complexo do Alemão, que a violência no Arco do Desmatamento é muito maior, Muito os maior. homicídios são muito maiores, a pobreza é muito maior, a carência de tudo é muito maior. Então, isso não é desenvolvimento. O desenvolvimento da Amazônia é a riqueza gigantesca que ela tem, seja sob a forma de reservatório genômico. Queimar a Amazônia é igual queimar a Biblioteca de Alexandria para alimentar, pegar os livros da Biblioteca de Alexandria no Egito para alimentar cabra. Ali tem uma quantidade de fungos, de levedos, ali tem o remédio para o coronavírus, com toda certeza, se puder estudar as moléculas. Ou seja, ali tem tudo, né? É tudo, é ciência e tecnologia. Você tem tudo. E também é coisas que as pessoas do mundo gostam, açaí, cupuaçu, quem sabe produzir proteína de peixe, piscicultura, não só. E também tem quem já está lá e tem que ser olhado com cuidado. Não é para fingir que o cara que está plantando. Não é para chegar e chamar, é o diabo. Não, vamos ver como é que ele faz. Vamos ver como é que como é que ele faz a agroecologia, como é que ele planta. Ganha até mais dinheiro respeitando. Eu não sou contra desenvolvimento, eu sou contra a burrice. Desenvolvimento ninguém é Isso, desenvolvimento sustentável. E a razão principal de fazê-lo, de manter a floresta, agora uma recomendação à galera. Vai lá no YouTube e digita Amazônia, rios voadores. E aí vocês vão ver vários filmezinhos. Muita gente fez, mais de um. Isso foi uma descoberta, não muito antiga, mas já tem mais de 20 anos. A chuva entra pelo Atlântico, lá no Pará, pedaço do Maranhão, tal, e por evapotranspiração, ou seja, as plantas pegam e respiram umidade. E vai indo até bater nos Andes. Quando bate na Cordilheira dos Andes, desliza e é responsável por de 30% a 50% da umidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Se a Amazônia for desmatada, a indústria de São Paulo... A gente vai ferver. A indústria de São Paulo acaba. A indústria do Rio, no Canal de São João, acaba. São Paulo não vai poder ter o número de habitantes que tem. O Rio não vai poder ter. Vai ter que sair milhões de pessoas das cidades. A Amazônia nos entrega isso de graça. Agora nós temos que mantê-la. Nós precisamos dessa água. Não é uma coisa de poeta. Eu estaria lá defendendo a Amazônia de qualquer jeito. Mas não é coisa de poeta, não. O desenvolvimento brasileiro, seja pela necessidade de água aqui embaixo, seja pelo potencial que a Amazônia tem para nós, como tudo, como soft power no mundo nos respeitar de uma maneira... Eu tenho acompanhado assim, na Amazônia, não na Amazônia, mas no Pará, a questão da mineração, eu estou acompanhando muito de perto essa matéria, e os garimpos são criminosos, mas principalmente os ilegais. Não, é os principalmente ilegais. os ilegais. Não, é uma coisa. Os ilegais. Os ilegais, porque as empresas a gente tem como vigiar e como fechar se elas fizerem besteira. Olha, eu vou te mandar umas fotos que eu fui ver. Aí eu vi assim um rio, me levaram no Maranhão para ver uma área. E eu fiquei assim, gente, eu nunca tinha visto um garimpo ilegal na minha vida. E fui ver, né? Fui aprender. Ano passado. E aí, assim, é um rio, um azulzinho. Eu falei, gente, que coisa mais linda! O que é isso? Eu estou na Lagoa Azul. Não, Laura, isso é ácido sulfúrico. Eu falei, o quê? Isso é ácido. E eu fiquei arrasada. Mandei para todo mundo. Sérgio, eu falei, gente, não pode ser que isso aconteça no nosso país. A gente finge que nada acontece. E envenena os peixes com mercúrio. Envenena os peixes, mata tudo, mata a região toda. Então, assim, eu fico imaginando, quando o cara devasta uma área da Amazônia, ele está devastando um pedaço do meu país, não é só da biodiversidade, não, é da minha inteligência, da minha capacidade, do meu ser também, né?
Se eu imagino que a gente não cresceu dizendo assim, porque a árvore é a vida, e você vai ver o caule, a folha, o fruto, como cresce. Aí, você vai lá e acaba com uma floresta, você está acabando só com a minha vida, né? Com a minha forma de respirar. Não sei se eu sou muito romântica, porque vocês são especialistas, eu não sou, mas eu me assusta muito. Agora, o que mais me assusta é que todo mundo vê. Eu fui deputada, quer dizer, isso nunca foi o meu tema, mas meu tema sempre foi a área social, mas alguns deputados são dessa área, brigam. Não, porque esse cara é de esquerda, porque esse cara é isso. Não é isso, gente, né? Eu acho que a gente tem que parar com essas histórias das esquerdas, das direitas. Não tem ideologia nessa história. Não tem. Eu acho que é respirar. A gente estava aqui, o pessoal continuou brigando por causa do Camboatá aqui. A briga que continuou. A gente ainda tem 6 minutos. E aí, não sei quem foi, porque é muito rápido, eu não consigo ler, mas dizendo, não, mas já estão invadindo. Esse é um outro problema do Rio, né? Do Rio, da cidade do Rio. É a tal da invasão. E aí, assim, você não dá uma destinação real, e aí as pessoas dizem assim, bom, entre uma invasão e deixar ser um autódromo, é melhor que fosse autódromo. Não. Aí eu concordo, ideal, né? Você usou uma expressão com a qual eu concordo inteiramente. Proteger a natureza em área urbana, principalmente em área urbana, é diferente de alguns outros lugares. Mas em área urbana não é deixar intocável, não. É conseguir dar uma destinação, foi a palavra que você usou, que faça com que as pessoas visitem, com que gere renda e emprego para quem é do local, porque aí a população, ela mesmo defende a área verde, a área de floresta. Claro, e aí pode ter parcerias público-privadas, cada lugar é um modelo. Você tem o Central Park, o que é? Claro. É a respiração de Nova York. Você imagina Nova York sem Central Park. Eu não sou privatista, não, mas não sou mesmo, não. Sou PSDB, a gente era de esquerda, né? Não era o PSDB quando surgiu, centro-esquerda. Né? Mas o Central Park é dirigido por concessão privada. Claro. E são moradores de Nova York. Restaurantes, tem milhões de atrações. Agora você falou uma coisa super importante, eu acho. Em área urbana, a forma de proteger o verde é diferente. Claro, ela inclui você. E na Amazônia tem 20%. O que diz o Código Florestal? 20% você pode usar. 80% você tem que preservar da floresta, da tua propriedade. Esses 20% já dá para fazer muita coisa. A agricultura do futuro não é commodity desse tipo, é agroecologia. Os jovens, deve ter um monte de jovens te ouvindo aqui, ó. Os jovens de hoje em dia já comem diferente, eles têm uma consciência completamente distinta. Eu tenho em casa. Você tem em casa. Eles sabem que certo tipo de comida vai fazer eles viverem menos, que vai diminuir o bem-estar deles. E até alguns têm preocupações de não comer animais que a ciência descobriu há pouco tempo, 15 anos. A ciência também erra muito. Antes era tabu. Nós, os humanos, os animais. Eu costumo dizer, para ninguém ficar... eu sou judeu. O Ronaldo Golevski até te mandou, judeu brasileiro maravilhoso, te dando os parabéns aqui. Judeu. Então, eu costumo dizer que Deus, quando soprou o barro para fazer Adão, Adão quer dizer o terroso, o vento espalhou um pouco. Então, tem animais que têm níveis de inteligência e de consciência. Não é uma consciência igual a nossa, não tem linguagem, não tem pensamento. Mas eles sabem que eles são eles. Quem tem cachorro sabe disso, meu Deus do céu. Cada um tem uma personalidade, eles sabem, eles não sei o quê. Não é igual a nós. Para ensinar um cachorro a não fazer xixi no lugar errado, tem que ser na horinha, 5, 10 minutos. Se for depois, já não dá mais. Mas ele aprende. Mas ele sabe, aprende. O gato e ele também. sabe. Então, tem uma propaganda da garotada lá na Europa que são um bando de crianças apontando para uns cachorrinhos lindos, né? E dizendo assim, você come eles? Aí todo mundo vê aquilo e pensa assim, não. Aí embaixo vem as mesmas criancinhas apontando para uns porquinhos e fazendo assim, então por que você come eles? Eu não estou querendo convencer ninguém, não. A juventude já está convencida dessas coisas. A minha não come carne. Então, a agricultura dessas regiões pode muito bem ser uma agricultura com muita ciência e tecnologia, usando Darwin, biotecnologia, agroecologia, e conseguir ter uma agricultura com boa
diversidade, biodiversidade. A grande indústria do Brasil, e mesmo o agronegócio, mas só o agronegócio bem avançado, não a maioria, de jeito nenhum. Eles já sabem, a indústria florestal, por exemplo, que planta árvores, que se ela não tiver biodiversidade ali, e com métrica, demonstrando passarinho, onça, o cara lá de fora não vai comprar. O mundo mudou. Ele simplesmente não vai comprar. Se descobrir que aquela indústria produz papel ou celulose desmatando, ele não compra. Então essa indústria não desmata mais. Por que ela não desmata? Eu acho que esse futuro, eu acho que é isso. Eu acho que esse pode ser um exemplo da pandemia. A gente agora só tem 2 minutos. Mas esse pode ser um exemplo da pandemia. É um saco esse negócio de live. Quando a conversa vai ficando mais quente, acaba. A gente marca a outra depois. Mas, enfim. Eu acho que assim, acho que é mais ou menos isso mesmo. Aos poucos, as pessoas estão se conscientizando. Eu só acredito assim. Eu não acredito que vem do mundo para as pessoas, e sim das pessoas para o mundo. Eu acho que essa é a relação. É a partir da gente, a partir do sentimento. Por mais reacionário que o cara seja, por pior que o cara possa pensar, alguma coisa dessa pandemia a gente vai ter que tirar. Eu fico imaginando. O cara deve pensar, meu Deus, e se falta comida? Meu Deus, e se eu não tiver ar? E se eu não tiver água? Imagina o que eu passei, né? O que aconteceu agorinha, que a gente não tinha uma água boa. E como é que isso fica? O que eu estou contribuindo para o mundo para, de alguma maneira, transformar? Bom, eu vou te passar agora para você fechar. Agradecer a todo mundo que esteve com a gente, porque agora só tem 2 minutos. Dar um beijo no coração de todo mundo, pedir desculpas que hoje não deu tempo para dar beijo para todo mundo, mas foi ótimo, como sempre, maravilhoso. E muito obrigada por estar com você hoje, muito obrigada por ter ouvido essa aula. Vou sair daqui assim, mais ecológica do que nunca, mais ambientalista do que nunca. Agora, se despede, meu amor. Laura, um beijo para todos, especialmente para você, Laura. Uma honra estar aqui contigo, um prazer. Paz, vida longa, prosperidade criativa. Não precisa. Amém. É bom um cofrezinho cheio. Mas cheio de ideias é muito melhor. Muito melhor, é isso. Obrigada, meu amor. Foi ótimo. Muito obrigada mesmo. Beijo para todo mundo, gente. E acho que na quinta a gente vai fazer a nossa cigana. Quinta-feira vai ser diferente a live. Vamos fazer uma cigana mesmo. Uma cigana. Vou ver. Primeira cigana formada no Brasil, mas ela não é cigana espírita, não. Ela tem formação cigana, família cigana, nasceu na mata. É muito legal. Muito legal. Os nazistas mataram aos judeus. E aos ciganos. Todo mundo sabe disso, mas mataram aos ciganos numa proporção até maior. Gigantesca. Uma proporção maior. Vamos lá. Até quinta. Beijo no coração de todo mundo. Tchau. Obrigada, Sérgio. Foi um show. Obrigada. Tchau, beijo. Tchau.